na LGTV, canal 143. Pedro, você já programou a sua LGTV? Sim. Tem gente que está com a gente no YouTube, tem gente que está com a gente na LGTV. Vou fazer uma quebra de rede nesse momento. Quem está na LGTV, volta para cá. Daqui a 3 minutinhos a gente continua essa conversa da nossa enquete, porque eu tô de olho aqui no YouTube, pessoal, até já, para quem está na TV. Eu tô de olho aqui no nosso YouTube e o pessoal acordou meio desconfiado. Acho que a hora que a bola rolar, as coisas começam de fato a esquentar. Por enquanto as pessoas estão desconfiadas. E nessa Copa, acho que parou ali os alarmes lá nos Estados Unidos. Tinha alarme hoje de manhã aqui no estúdio também. Falei, meu Deus, é alarme lá, é alarme aqui. Mas, Pipo, eu acho que essa desconfiança tem muito a ver, de algumas pessoas, evidentemente, ou do pessoal mais ligado ao futebol. Acho que a grande massa dos brasileiros está otimista. A grande massa do brasileiro vai começar a Copa, tan. Mas quem está acostumado com o futebol, acho que esse rancinho, esse clima pesado que o Moré trouxe da coletiva, de jornalistas especializados, jornalistas esportivos, tem a ver com um ciclo que foi ruim mesmo, né? Não, mas aí que está o negócio. Eu acho que a Copa do Mundo aqui no Brasil virou um evento cultural a cada 4 anos. O Brasil se prepara para isso e tal. É óbvio que o público torce, né, tá muito enraizado aqui enfim, na cultura brasileira. Mas a gente falava, e o Moré trouxe no início, né, lá a repercussão da coletiva de ontem, e eu, cada vez mais, eu tento me colocar na posição de alguém como o Vinícius Júnior, que, obviamente, é sempre o foco, é sempre o jogador mais cobrado, e toda vez ele tem que responder a esse questionamento sobre a pressão que recai sobre ele, até por ser o único jogador desse grupo que em algum momento já foi o melhor do mundo. Então, é natural que ele acabe atraindo esse tipo de expectativa. Mas o problema é que talvez quem está do outro lado, a gente, né, enquanto analistas, o próprio público, tem que se reeducar melhor e cair na real. Porque, veja, quando a gente fala amarelinha, a camisa da seleção brasileira é a única que tem 5 títulos e tal, é verdade. Mas se a gente for fazer também um recorte e tirar, né, desse bolo de conquistas o que foi ganho na era Pelé, e a gente está falando de um período de 58 a 70, aí é diferente. E de 70 para cá, ou seja, do pós-Pelé para cá, nós estamos falando em mais de meio século, 56 anos. Gente, vocês já pararam para pensar que depois do Pelé o Brasil é a 4ª força? A Alemanha ganhou 3 Copas, a Argentina ganhou 3 Copas, a França ganhou 2 e foi vice em 2. A Itália, o que não vai para o Mundial, né? Terceira seguida. Enfim, é o 3º Mundial de seca. A Itália ganhou 2 mundiais e foi vice em outros 2. Ou seja, depois que o Pelé parou, todos esses países fizeram mais finais de Copas do Mundo que o Brasil. Nós estamos falando em mais de meio século. E de 56 anos para cá, então nós ganhamos menos que a Alemanha, a Argentina e fizemos menos finais do que França e Itália. É muito significativo isso, e a gente ainda busca naquela memória, enfim, na nostalgia, ganhamos 5, ok, fantástico, lindo, isso ninguém tira, mas a geração Pelé ganhou 3, e de lá para cá a gente está abaixo dos nossos principais rivais. Ô, Moré, você que está nos Estados Unidos e está acompanhando de pertinho essa Copa digital, influencer, essa questão, você acha, da geração mais nova não ter visto o Brasil protagonista e ter assistido provavelmente o 7-1, você acha que causa algum efeito ou não? Acho que sim. Eu acho que a gente hoje está um pouco refém de ídolos no futebol brasileiro, né? O brasileiro necessariamente ele precisa de um herói para que ele se sinta representado no mundo. Tanto que o fenômeno João Fonseca explica isso, né? O João Fonseca está indo muito bem, é um menino de apenas 18 anos, tá? 18, 19 anos, está nessa transição. E o João Fonseca já está carregando nas costas uma pressão de seu ídolo nacional. Por quê? Porque falta uma representatividade que nós sempre tivemos na figura do Neymar, que já está com 34 anos e, infelizmente, já está muito longe do auge dele, né? É um fato. Então, o que eu percebo? Existe essa desconfiança em relação à nova geração que não viu o que nós, por exemplo, vimos.
né? Mas ao contrário do Piperno, eu acho que a gente não pode esquecer esse recorte. É muito simples você fazer o recorte, tirar, beleza, o Brasil depois de 70, mas e antes de 70? Então, assim, existia uma renovação da seleção brasileira nos moldes da seleção de 70, uma exigência absurda, que foi a maior seleção que existiu. A gente não pode esquecer das seleções incríveis que nós tivemos. Pô, 94 ganhamos muito bem, 98 fomos para uma final, 2002 fomos campeões, 2006 perdemos porque vacilamos. Até 2010 a nossa seleção era forte. Eu acho que o que deixou de existir foi uma transição dos ídolos, né? A passagem de bastão de Gaúcho, Rivaldo e Fenômeno para as novas gerações não foi uma transição tranquila. Do Adriano, por quê? Porque esses caras se aposentaram muito precocemente. Quando você para pensar e ver que o Cristiano Ronaldo com 41, o Messi com 38, os dois estão jogando uma Copa do Mundo ainda, a pergunta que eu faço é, o Neymar vai chegar a jogar uma Copa do Mundo com 38? Não vai, não vai. Ronaldo jogou a Copa do Mundo velho? Não jogou. Então, assim, essa transição ela não houve da nossa seleção, né? E isso complicou, inclusive, a formação de novos ídolos. Depois da aposentadoria desses nomes que eu citei até 2010, quem surgiu? Tudo foi depositado nas costas de um só jogador, que hoje, infelizmente, não dá conta de nada. Eu tenho meus questionamentos sobre a atuação do Neymar nessa Copa e gostaria de, inclusive, trazer um tema que eu acho que pode ser interessante para a gente debater. Na opinião de vocês, vocês pensam que o fato do Neymar... Porque, assim, eu até sei, eu imagino que tem gente que não concordou com a convocação do Neymar, eu super entendo, tá? Mas o fato foi dado, ele está na seleção brasileira. E agora, ele contribui ou não contribui nos bastidores? Porque um dos pensamentos que eu tive para a Copa do Mundo era, cara, será que é o momento do Neymar ir machucado e gerar sombra em quem vai ser titular? Ou se eventualmente ele, com o protagonismo que tem, ele pode ajudar nos bastidores? Isso, inclusive, foi uma pergunta que eu fiz para o Vinícius Júnior ontem. O Vinícius Júnior respondeu que o fato do Neymar estar lá, obviamente, não responderia o contrário também. Isso dá muita força, que o Neymar está motivando o time, que ele está se recuperando e que ele é o ídolo do Vini Júnior, os dribles que ele sempre quis fazer se baseiam no Neymar. Mas, enfim, voltando a essa transição, esse cara é o cara que assumiu todas as responsabilidades e ninguém foi tão protagonista quanto ele. Hoje, na opinião de vocês, Neymar ajuda ou atrapalha nos bastidores no banco? Olha, Robson, eu queria que você desse a sua opinião primeiro, depois a gente volta aqui para o estúdio. Eu, sinceramente, tenho poucos elementos para dizer que ele ajuda muito, porque o que a gente tem, na verdade, são essas frases antes da Copa do Mundo, dos principais líderes dizendo que queria que ele fosse convocado, a frase do Ancelotti dizendo que ele não seria cortado de jeito nenhum, e isso eu acho, de verdade, um desrespeito com o Wesley. A coisa tinha que ser clara, olha, o Wesley foi cortado porque a lesão dele é 45 dias e o Neymar vai estar à disposição dia tal, porque desse jeito parece 2 pesos e 2 medidas para situações de lesão. A gente não tem, né? O Neymar jogou a última vez, gente, dia 17 de maio. Hoje é dia 13 de junho e ele não calçou a chuteira de novo. Eu acho que valeria mas evidentemente que ele é o líder dessa delegação, que os jogadores passam para ele o peso e ficam mais leves na presença dele, mas eu nunca vi o Neymar como grande líder de time nenhum que ele esteve. Isso eu acho que ele não consegue liderar. Ao contrário, eu acho que do ponto de vista da pressão, ele espana. Ele espana. Quantas vezes no Santos esse ano? E briga com a torcida, e briga com o torcedor, e vai para o post da internet para reclamar de imprensa, e faz declarações misóginas. Eu acho que ele talvez, ao ser protagonista, ele também traz um grande problema. Pipo? Eu gostaria que o Neymar fosse, por exemplo, tão decisivo para a seleção brasileira como, enfim, o Mbappé já foi para a seleção francesa. O cara que foi campeão do mundo com 19 anos, jogando bem, aí com 23 fez 3 gols numa final de Copa. Deixando isso de lado, eu acho que a gente vive a idolatria por uma espécie de viúva porcina da bola, né? Aquele que foi sem nunca ter sido. Nunca foi realmente o diferencial do Brasil numa Copa do Mundo. Ele já foi a 3. Já teve três oportunidades e não foi esse jogador imaginário que nós pensávamos que ele pudesse ter sido. E está aqui alguém insuspeito para falar dele, porque lá atrás, quando o Neymar era de fato alguém genial, eu chamava de o Chaplin do gol. O Neymar era um craque chapliniano, fazia coisas absurdamente maravilhosas, lúdicas, enfim.
Só que perdeu esse encanto em Copas do Mundo, e esse encanto jamais foi visto. Agora, independentemente Tipo, só para te lembrar uma coisa que a Dedé Bachmann fala aqui no nosso chat, é verdade, esse peso de ser o líder, de ser essa liderança positiva, foi percebido inclusive pelo Tite, que tirou a tarja de capitão dele porque achava que estava demais, que ele não estava aguentando. Então, na última Copa, ele não foi o capitão da seleção brasileira, porque até o Tite, Sim. que é fez tudo aquilo, não deixou ele responder pergunta, percebeu que essa obrigação para ele também era demais. Agora, você vê, em relação à presença dele agora, eu tenho uma opinião que é um pouco paradoxal, porque eu já disse muitas vezes que eu não o teria levado, porque eu acho que ele é hoje um jogador imaginário, ele não resolve jogo contra o Recoleta. Então, seria realmente muita concessão à fantasia imaginar que ele pudesse resolver um jogo importante de Copa do Mundo. Talvez contra o Haiti, acho que vai ficar fora, mas quem sabe contra a Escócia. Agora, se eu acho que ele não é solução técnica, e eu estou muito convicto disso, eu acho que nos bastidores, sim, o Neymar, já que ele é tido como, né, um modelo para boa parte desse grupo, e ser o jogador mais midiático, de longe, o jogador brasileiro mais global que o Brasil revelou nesse século, eu acho que o Neymar pode atrair para ele parte de pressões que, por exemplo, sobrecarregam demais alguém como o Vinícius Júnior. Eu acho até que é injusto que se faz com o Vinícius, que é um grande talento, e como eu acabei de falar aqui, a gente cobra do Vinícius alguma coisa em relação ao que o Brasil já não é mais há muito tempo. E é injusto com o jogador, porque ele é humano, um cara de 25 anos e tal. Então eu acho que é muita coisa para ele carregar. Nesse sentido, ter aí a blindagem de alguém como o Neymar, mais acostumado a isso, tá? Eu acho que pode ser um novo papel, pode ser que a gente, nessa Copa, esteja descobrindo um novo papel, uma nova vocação para o Neymar. Ô, Robson, eu tô em uma tela na TV agora para te ajudar, sei que vai ficar pequenininho para você ler aí, que é o seguinte, que fala sobre o desempenho do Neymar, no período, na gestão Neymar, a seleção brasileira perdeu uma coisa que ela tinha antes, que era ser pai da Argentina. Não à toa, tem até uma música da Argentina que fala que o papá ganhou no Maracanã. De 2000 a 2009, antes da fase Neymar na seleção, foram 8 jogos Brasil e Argentina, 5 vitórias do Brasil, 1 vitória da Argentina. De 2010 para cá, foram 16 jogos com 7 vitórias da Argentina, 6 do Brasil e 3 empates. E na Copa América, que o Brasil venceu, né, que foi em 2019 no Brasil, o Neymar não estava. Na Copa América que o Brasil perdeu para a Argentina no Maracanã, 1-0 gol do Di Maria, o Neymar estava em campo. Ele, aliás, foi o melhor em campo do Brasil, mas foi 1-0 Argentina. Mas me parece que essa condenação que a gente está fazendo aqui ao Neymar, ela não é justa com ele, porque assim, não é só a responsabilidade do Neymar ganhar ou perder uma partida, ganhar ou perder uma competição. Eu acho que o Neymar, nesses 2 anos que ele esteve no Brasil, que ele voltou para o Brasil, 1 ano e meio, ele brigou com o torcedor, ele discutiu com a imprensa, ele bateu boca com a torcida do Santos, ele reclamou, porque ele tinha um projeto, gente. Ele não queria ser questionado nesse projeto. E qualquer coisa negativa sobre ele, colocaria esse projeto por água abaixo, como quase colocou. O Neymar foi convocado na última bola do jogo. Então ele fez tudo isso para estar na Copa do Mundo. Eu acho que agora muda um pouquinho. Outra coisa que a gente falou por aqui, se o Neymar, se os jogadores da seleção brasileira não quisessem o Neymar junto do grupo, ele não estaria. Ele não estaria, porque ele não tem condicionamento físico, ele estava e está machucado e ele tecnicamente não é mais o Neymar que a gente conheceu em outras épocas e outras Copas. Ele não é. Então, ele não justifica a sua convocação nem técnica nem fisicamente. E a gente descobriu depois que clinicamente também ele não deveria ter sido chamado. Mas o Ancelotti falou, e a gente tem que pegar essas palavrinhas que ele fala, que ele observa tudo, que ele ouve tudo, que ele sente tudo. Então ele percebeu que o grupo queria o Neymar na seleção. O grupo, por algum motivo, queria que o Neymar estivesse junto. Talvez pelas últimas 3 Copas, talvez por essa liderança que a gente acha que não existe, mas que talvez ele faça bem para o grupo, talvez por essa divisão de fardo dos jogadores que estão defendendo hoje a seleção. O Neymar é reserva, a gente precisa pontuar isso. O Neymar é reserva hoje da seleção brasileira, mas por algum motivo esse grupo, esse elenco, esses jogadores
e sobretudo os líderes dele, Casemiro, Marquinhos, o Danilo, todos eles queriam o Neymar junto deles nessa Copa do Mundo. Então isso foi decidido assim. E o Ancelotti, que não é bobo nem nada, é um camaleão do futebol, ele percebeu isso, gente. Ele percebeu isso. E aí foi de encontro ao projeto do Neymar. Então, tudo isso para mim zera agora. Tudo isso para mim zera agora. Se o Neymar jogar, talvez ele ajude a seleção brasileira. Talvez. Talvez também os jogadores entendam que ele possa ser um pouquinho do que foi o Messi em 2022, com algumas partidas decisivas, com algumas jogadas decisivas, com algumas coisas diferentes dentro de campo. A gente viu pouco do Neymar nessa condição no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Sul-Americana. O Neymar não foi nem de longe o que a gente espera dele. Ele não justificou a sua convocação. Agora, ele está no grupo e o Ancelotti, tenho certeza que vai tentar tirar alguma coisinha dele nesse grupo, nessa Copa, um jogo, 40 minutos, 30 minutos. Então, eu acho que a gente tem que ver o Neymar dessa forma. E o que me parece muito legal é que ele aceitou tudo isso. O Neymar não é nem de longe o que ele era nas outras Copas, nessa Copa dos Estados Unidos, Canadá e México. O Neymar tá pianinho, o Neymar não aparece. O Neymar está postando pouco nas redes sociais. A família está longe. Então, é um Neymar, é uma situação do Neymar diferente. Hoje ele vai ficar no banco e vai ficar ali, torcendo à espera da sua recuperação. É um Neymar diferente de tudo que a gente viu e eu acho que isso é uma conquista. Primeiro do Ancelotti, o entendimento do Neymar e do seu staff. Olha, você não é mais o cara é outro, você vai ficar pianinho. E uma conquista também do grupo que queria ele ali junto com todos. É o seguinte, a verdade, assim, eu acho que é muita falta de carisma mesmo, viu? Falta de carisma dos outros que tentam emprestar o carisma do Neymar para... o brilho do Neymar pessoal é inegável, né? O carisma que ele carrega, a popularidade que ele carrega, e eu acho que as pessoas tentam se escorar. Hoje, por exemplo, para ganhar do Marrocos, não tem Neymar. A gente tem que depender principalmente do principal atacante do Real Madrid e do principal, ou um dos principais atacantes do Barcelona, campeão espanhol. É isso que nós temos no ataque hoje. Pode ser que tenha o Matheus Cunha também, provavelmente terá, mas esses são esses dois jogadores. O Moré está lá pertinho da concentração da seleção brasileira e a gente viu esses dois personagens se comportarem, Moré, de forma bastante reativa nas duas coletivas. Temerosos mesmo. Ontem você contou do Vinícius Júnior e na coletiva anterior do Rafinha, que também deu entrevista essa semana, ele também estava numa, a gente não tem que provar nada, só tem que provar para os meus filhos. Também um pouco incomodado previamente, essa coisa que a gente está falando de zerar, eles estão rancorosos com essa coisa da seleção brasileira querer, os torcedores brasileiros quererem que eles façam na seleção o que eles fazem no time deles. Deixa eu só complementar o que o Robson estava falando, super. Eu acho que essa questão do Neymar que ele trouxe para debate é algo que faz sentido em relação a gente tentar zerar a situação. E um bastidor que existe, o Ancelotti estava tão preocupado com a convocação do Neymar que ela aconteceria, né? Eu acho que até por questões financeiras e mercadológicas, do ponto de vista de marcas. Na quinta-feira, véspera de convocação, a convocação foi na segunda, o Ancelotti fez uma ligação ao lado do Rodrigo Caetano para o Neymar, para saber o quão afim ele estava. E aí ele ficou muito feliz, porque até ali existia uma tensão. Mas isso foi feito 3 dias antes da convocação, por meio de uma ligação de vídeo. O Ancelotti perguntou como ele estava. E o Ancelotti disse que acredita que o Neymar, na próxima semana, esteja preparado para jogar já. Pelo menos esteja de volta nos treinamentos, preparado para jogar. E eu gostaria de trazer aqui, você fez a referência, Maria, sobre essas duas pessoas que falaram na entrevista coletiva, o Vini Júnior e o Ancelotti. Eu anotei alguns tópicos para a gente tentar debater aqui, ponto a ponto, o que ele falou, ver se vocês concordam ou não. O Ancelotti foi perguntado ontem sobre o favoritismo da Espanha, né? O que ele achava de o Brasil pela primeira vez estar ali entre quarto, quinto ou sexto, né? Nas bolsas de apostas do mundo. E ele falou que ele acredita que em Copa do Mundo, esse nível de favoritismo nessa Copa do Mundo, especificamente com 48 seleções, ela não deve ser levada em conta. E disse que o Brasil, ele garantiu que o Brasil tem equipe de qualidade técnica e experiência e tem confiança absoluta que o Brasil pode disputar qualquer partida, qualquer um, de igual para igual. Esse é um questionamento que eu acho que é interessante a gente debater. Por exemplo, se nós pegarmos a França numa semi ou eventualmente numa final, a gente corre ou não corre o risco de ser atropelado? Isso é uma pergunta interessante. Tudo vai depender do que o Brasil, como o Brasil vai se apresentar nos jogos prévios.
Hoje, por exemplo, eu acredito que a França seria muito mais favorita. Outro ponto que o Ancelotti falou, como lidar com o medo, né? Tem muito jogador, porque não tem como negar a atenção. Ele falou que se você não tiver medo, principalmente nesse primeiro jogo contra Marrocos, né? Que é um adversário minimamente encardido, né? É um adversário incômodo. Não é um Haiti, não é uma Escócia. A gente talvez pegue no primeiro jogo o mais complexo time desse grupo, né? Ele disse o seguinte, que o medo é algo que você não precisa ter, porque o medo te leva a pensar que um leão, no final das contas, deixa de ser um leão se você não tiver. Ele passa a ser um gatinho. Foi uma piada que ele fez. Falou que está esperando o Neymar se recuperar, diz que o Danilo e o Ibañez são a garantia dele não precisar convocar um outro lateral no lugar do Wesley, por isso que ele fez a opção pelo Ederson. Ele queria, de fato, ter mais uma peça no meio-campo. Falou que bola parada é um trunfo do Brasil, né? E que ele tem ensaiado muitas jogadas de bola parada. A gente tem bons cabeceadores, Gabriel Magalhães é um deles, enfim. A Espanha, sobre o fato da Espanha ser favorita, ele falou que não, acha que a Copa é muito equilibrada e no final das contas ele fez uma homenagem ao Brito. Mas para vocês, gostaria de trazer esse debate e até ouvir o Morelli, que trouxe esse ponto de vista sobre zerar a partir de agora. Morelli, nós temos qualidade técnica para enfrentar de igual para igual as seleções favoritas desse Mundial? Sim, nós temos, claro que temos. Todos os nossos bons jogadores atuam bem em seus respectivos clubes. A gente viu 2 deles vindo da final da Liga dos Campeões e tinha um outro que perdeu a Liga dos Campeões. Então a gente tem, claro, bons jogadores. O desafio do Ancelotti, nesse curto espaço, no meu modo de ver, de 1 ano apenas, com eliminatórias, com aquela coisa de se reunir a cada semana, 2 semanas e não ter tempo de treinar, aquela coisa que a gente conhece das eliminatórias, o desafio é fazer desses jogadores um time competitivo. E ele fez isso, assim, para mim, ele tem um time competitivo. A gente não pode perder de perspectiva que o Ancelotti é italiano. O italiano se preocupa demais com tática e com o setor defensivo. Eu falei aqui já que ele esperou o Baresi se recuperar em 94. O Baresi fez uma cirurgia no joelho durante a Copa do Mundo e ele, com o Arrigo Sacchi, ele era auxiliar do Arrigo Sacchi, eles esperaram a recuperação do Baresi para que o Baresi pudesse anular o Romário e foi o que aconteceu. Aquele jogo foi empate e o Brasil ganhou a Copa do Mundo nos pênaltis. Então, ele tem algumas coisas disso. Ele quer fazer, por exemplo, do Vini e do Rafinha, o que foi Romário e Bebeto. Ele tem isso na cabeça. Ele não vai, acho que não vai admitir isso, mas ele pensa dessa forma. Ele quer fazer o Vini e o Rafinha, essa dupla que ganhou o Tetra, com o Romário e com o Bebeto. A diferença, o Romário e o Bebeto nunca perderam jogos juntos. Nunca perderam jogos juntos. São 22 jogos que eles atuaram juntos na seleção e nunca perderam. Os dois, o Vini e o Rafinha, já perderam. Agora, eu concordo com ele que o Brasil não pode ser também esse vira-lata chegando numa Copa do Mundo. O Brasil não é esse vira-lata chegando numa Copa do Mundo. Às vezes a gente é muito duro por conta desses 24 anos que o Brasil está sem ganhar a Copa do Mundo, por uma série de erros. Erros de organização, erros de presidentes anteriores de CBF, erro por escolhas de treinadores equivocadas, e a gente teve muito isso neste ciclo. Erro por erro de campo mesmo, por equipes mais nervosas, por perda de gols, de pênaltis, de jogadores que não deram certo. A gente teve muito isso nesses 24 anos sem ganhar a Copa do Mundo. Mas a gente tem ainda um time bom, a gente sabe que os jogadores brasileiros jogam bem nos seus times na Europa, a gente só precisa resgatar isso na seleção. De que forma? De uma forma tática, organizada e com um treinador que fala mais alto do que os jogadores. Eu gosto muito do Tite, respeito demais o Tite, mas para mim o Tite não falava mais alto do que alguns jogadores das Copas passadas. O Neymar era diferente nas Copas passadas. E quando o grupo vê um jogador maior do que um treinador, o grupo também talvez se desmobilize. A gente tem que levar tudo isso em consideração para essa retomada, a tentativa de retomada do Brasil numa Copa do Mundo. Olha só, pessoal, eu preciso retomar aqui o roteiro, senão hoje vai ser meu